Pessoal, boa noite a todos. Na aula de hoje eu vou fazer alguns esclarecimentos respeito à primeira parte da disciplina, quando a gente falou de modelo de regressão linear simples e também de modelos de regressão linear múltipla, tá? Utilizamos algumas variáveis econômicas. Eu falei sobre a importância de conhecer as variáveis, e quando a gente fala de variáveis econômicas, surge um conceito importante chamado inflação, tá? Quando analisamos preços, quando analisamos variáveis que representam quantidade, por exemplo, de determinado produto que eu quero analisar, por exemplo, quantidade exportada, que possa ser explicado pelo preço doméstico ou pela renda da economia, tá? É muito importante ter cuidado com o tratamento dessas variáveis, tá? Para o qual é necessário fazer uma correção por inflação, tá? Até o momento, a gente trabalhou com dados nominais, tá? Quando a gente analisa ou faz algum trabalho acadêmico, muitas vezes o avaliador do trabalho ele vai querer saber como que foram tratados os dados. Se você trabalha com dados econômicos, é importante que esses dados elas possam ser corrigidos, utilizando, obviamente, um indicador que retrate a inflação de determinado país. Consequentemente, utilizando esse indicador, vamos proceder a fazer a correção, tá? E nesse caso, o tratamento das variáveis, eles não vão ser nominais, mas sim vão a ser reais, tá? Eu vou explicando no decorrer do vídeo o tratamento que a gente deve seguir quando trabalhamos, né, com modelos de regressão e basicamente variáveis que são de natureza econômica, tá? Então, inicialmente vou falar também aqui sobre as variáveis DAMI, ou variáveis categóricas, tá? No teste que eu pedi para vocês analisarem, prévio à primeira avaliação, falei, né, sobre algumas variáveis, por exemplo, o fato da pessoa ser o sexo feminino, 1, caso contrário, 0. É comum no ambiente das ciências sociais aplicadas, tanto da administração, contabilidade e economia, utilizarmos variáveis categóricas, tá? Ou também chamado de variáveis DAMI, isso que eu estou sinalizando aqui no vídeo, tá? Os quais vão identificar fatores qualitativos, tá? Categóricos, que assumem valores apenas de 0 ou 1, tá? Ou seja, são variáveis qualitativas que elas vão ser trabalhadas de forma quantitativa, né? E elas podem ser de natureza nominal e ordinal, tá? Quando falamos de nominais, tá? Nós temos, por exemplo, gênero, né? Que pode ser do sexo feminino, 1 e 0 caso contrário, ou pode ser do sexo masculino, 1 e 0 caso contrário, tá? No caso de raça, né? Eu falei em vídeos anteriores que o IBGE disponibiliza a pesquisa por amostra de domicílios, tá? Ela faz uma atualização anual, tá, sobre a pesquisa de amostra de domicílios, e aí retrata, né, utilizando uma metodologia específica, retrata a realidade das famílias do Brasil, tá? Aí, por exemplo, você encontrar dados de renda, localização, condição econômica, escolaridade, raça, como estou selecionando aqui. E com base nisso a gente pode fazer umas análises, né? Por exemplo, querer saber se a condição racial ele tem a ver com questões econômicas, ou o fato da pessoa ter um nível econômico mais elevado ou não. Existem diversos estudos que podem ser encontrados dentro da literatura utilizando essa variável raça. E essa variável raça é uma variável categórica, tá? Por exemplo, tem pesquisadores que utilizam, né, o fato da pessoa ser de cor branca, 1 e 0 seria caso contrário, tá? Ou ser a pessoa de cor parda e 0 ser caso contrário.
No caso das variáveis ordinais, tá, permitem comparações, por exemplo, nível de escolaridade, né? Você pode selecionar por nível de escolaridade 1, 2, 3, 1, quando a pessoa tem ensino fundamental, 2 para quando a pessoa tem ensino médio, 3 quando já tem um nível superior. A gente pode ordenar as variáveis por nível, tá? Ou também, essas variáveis de escolaridade, a gente pode trabalhar de uma forma categórica. Por exemplo, a gente quer analisar o fato da pessoa ter nível superior. Então, a gente falaria 1 para nível superior e 0 caso contrário. Tá? Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo. Digamos aqui, a gente tem a seguinte... Só um momentinho aqui, vou ver se eu consigo mexer aqui com este. Só instalar aqui meu tabeleiro. Pronto. Um momentinho que instalar aqui a tabela de escrita para escrever aqui no slide. Pronto. Tá? Por exemplo, eu quero analisar, por exemplo, o salário, né? O salário, que ela pode estar explicado em função de quê? Do nível de escolaridade, em função de quê? Do tipo de raça, por exemplo. Vou colocar aqui, etc. Tá? Por exemplo, aqui eu vou ter uma variável quantitativa, né? Contínua, tá? O salário. E aqui na escolaridade, eu posso discriminar uma variável dummy. Por exemplo, posso falar aqui, por exemplo, 1, se a pessoa tem ensino médio. Ensino médio. E 0 seria caso contrário. Tá? E com base nisso, ao fazer um modelo de regressão, eu vou determinar se minha variável, nesse caso aqui, o parâmetro desconhecido associado ao beta, ele for positivo, aí eu concluiria em que percentagem, né, dependendo se a variável salário sempre está em logaritmo, tá, explicaria o nível de escolaridade associado ao ensino médio, tá, o fato da pessoa ter um determinado nível de salário. Tá? E aqui, com base aqui nesta variável, a escolaridade, eu posso fazer diversas análises. Tá? Essa seria uma. Outra seria se eu associaria aqui, por exemplo, ensino superior. Ensino superior. 1 e 0 caso contrário. Ou seja, eu estou fazendo várias análises com uma mesma variável para analisar, tá, o grau de explicação que a escolaridade tem sobre o nível de salário. Tá? Eu posso fazer essa discriminação. Primeiro analiso ensino médio. 1, 0 caso contrário. Depois faço outra equação e considero 1 ensino superior e 0 caso contrário. Tá? Dessa forma é o que eu posso analisar as variáveis categóricas. Tá? E aqui, com relação à variável raça, eu posso considerar, por exemplo, né, o fato da pessoa ter ensino médio, tá, ser o caso contrário, e ser de cor parda, por exemplo. 1, parda, e ser o caso contrário. Tá? Dessa forma, gente, estou fazendo aqui um exemplo de como que a gente pode transformar uma variável qualitativa em quantitativa. Tá? Tá? Dessa forma é que a gente utiliza as variáveis dummies, tá? As variáveis categóricas. Tá? Fazendo uma explicação aqui, tá? Já que é comum no âmbito das ciências sociais aplicadas
utilizarmos variáveis categóricas. Tá? Comumente também a gente se observa que se realizam entrevistas, né, utilizando um questionário. Tá? E esse questionário muitas vezes está associado a uma escala, chamada escala Likert. Tá? E essa escala Likert também obedece, em muitos casos, à utilização de uma variável categórica, ou também chamado de variável dummy. Tá? Eu estou fazendo aqui já uma prévia da utilização de variáveis categóricas, porque quando a gente for falar de modelos Logit e Probit, que são modelos de resposta binária, a gente vai utilizar muito isto. Tá? O que eu estou fazendo aqui é trazer inicialmente os primeiros conceitos, tá? Os conceitos básicos da utilização de variáveis dummies, tá? Ou variáveis categóricas, tá? Quando a gente quer analisar um modelo quantitativo. Tá? Eu vou aprofundar muito mais essa análise quando a gente for falar, tá, nas próximas aulas de modelos de resposta binária. Tá? Pode ser a próxima ou daqui a 2 semanas, com mais certeza, a gente vai falar de modelos de resposta binária, tá? Que são modelos Logit e Probit, e aí eu vou aprofundar muito mais esses conceitos, tá? De variável dummy. Tá? Então, vamos aqui. Agora vamos falar aqui de este outro conceito, tá? Muito importante, que eu estava falando na primeira parte da disciplina, que a gente estava tratando, né, com dados monetários, mas de forma nominal. Tá? Analisamos o valor de empresa, por exemplo, no caso da Vale, explicado, né, pela uma variável proxy, chamada preço internacional, e também pela taxa de câmbio. Quando vocês têm a oportunidade de fazer seus TCCs, tá? E utilizem dados monetários, é importante que vocês utilizem um indicador de inflação, um deflator, tá? Porque sempre, vou falar a palavra sempre, o avaliador, ele vai fazer essa observação, né? Todos os dados que vocês utilizam de variáveis que envolvam dados monetários, eles têm que ser corrigidos por inflação. Tá? Por exemplo, inicialmente eu estava falando, né? Vamos supor o caso, eu quero analisar a quantidade exportada de um determinado produto. Vou colocar aqui um produto X, um produto Y, que ele vai ser explicado, né, pelo preço doméstico, que ele vai ser explicado pela taxa de câmbio e que ele vai ser explicado pela renda, por exemplo. Vou colocar aqui renda da economia, tá? Então, se eu quero analisar a quantidade exportada desse determinado produto, Y, estou colocando aqui, sendo explicado pelo preço doméstico, pela taxa de câmbio e pela renda, todas essas 3 variáveis que estou colocando aqui, que são dados monetários, tá? Eles têm que ser corrigidos por inflação. Caso contrário, a estimação ele não vai ser correta. Né? Eu estou falando aqui, gente, quando vocês têm a oportunidade de fazer seus TCCs, escrever um artigo científico, então vocês têm que ter cuidado com isso. Tá? O que a gente fez até a primeira parte da disciplina, tá? Era análises com dados nominais. Tá? E inicialmente também eu falei que esses dados aqui eles precisam ser corrigidos. Tá? Então agora eu estou fazendo esse esclarecimento, que a gente tem que fazer uma correção por inflação antes de a gente fazer uma análise de regressão. Tá? E posteriormente a gente analisar, né, os pressupostos básicos de multicolinearidade, heterocedaticidade, autocorrelação. Tá? Embora dentro do universo
da análise quantitativa, tá? Existem outros modelos mais rigorosos, além do modelo de regressão linear múltipla, como que a gente viu, que vão eliminar, tá, esses pressupostos. Muitas vezes o pressuposto de multicolinearidade ele é deixado para trás, tá? E, por exemplo, problemas de heterocedaticidade, eles são corrigidos com modelos mais rigorosos, tá? Autocorrelação também, mas a autocorrelação é um problema muito grave e precisa ser corrigido, tá? Como a disciplina de métodos quantitativos, ele não abrange o que seriam modelos de séries temporais, eu não vou caminhar muito para isso, viu, gente? Tá? Analisar com modelos rigorosos. Vou me centrar a modelos de regressão linear múltipla e falar das correções dos pressupostos básicos que a gente viu até a primeira parte da disciplina, tá? Mas isso daí eu vou deixar para a segunda parte da disciplina e eu vou me concentrar basicamente na aula de hoje ao que seria a correção de dados monetários considerando o deflator, tá? Nesse caso aqui um deflator utilizado aqui, publicado pelo Banco Central, tá? Banco Central do Brasil. Então, voltando aqui ao conceito de deflator, tá? É um índice de preços, a qual pode ser usado como a medida de inflação ou desvalorização da moeda. Por exemplo, nós temos o índice geral de preços, tá? Que é justamente o índice que eu vou utilizar daqui a pouco no exemplo que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, modelos aqui eu vou fazer uma correção, minha gente, tá? Aqui é modelos que utilizem. Modelos que utilizem variáveis com dados monetários, tá? Que envolvam dados monetários, requerem que os mesmos sejam corrigidos do efeito da inflação. Esse procedimento é conhecido como transformação de valores nominais a valores reais, tá? Então, quando vocês coletam os dados nos sites publicados pelo IBGE, Banco Central ou qualquer outro organismo internacional, se vocês veem que, por exemplo, PIB, a preço nominal, esse daí PIB, ou também chamado a preço corrente, tá? Ele não foi corrigido pela inflação. Agora, se vocês veem PIB a preço real, ou a preço constante, é daí um PIB corrigido pela inflação, tá? Vocês têm que ter cuidado com o nome dessas variáveis e a forma como elas estão descritas quando tenha que coletar esses dados de algum site, né, internacional ou nacional, né, vinculado à publicação desses dados, tá? Por exemplo, aqui nós temos valor nominal e o valor em moeda corrente ou valor da variável na data em que ocorreu, tá? Valor nominal. Valor real, também chamado de valor em moeda constante, tá? O valor deflacionado, tá? É o valor da variável após a uniformização da unidade monetária, tá? Se é corrigido pela inflação, tá? Em modelos de séries temporais, o modelo deve ser tratado com cautela, considerando a moeda do país que se está analisando, tá? Por exemplo, se eu estou trabalhando, por exemplo, aqui eu fiz o exemplo, né? Quantidade exportada, né? Explicado pelo preço doméstico. Aqui no exemplo eu coloquei aqui quantidade exportada, explicado pelo preço doméstico, a taxa de câmbio e a renda, tá? São todos variáveis que envolvem o mesmo país. Portanto, a deflação ele tem que estar relacionado com o indicador do próprio país, tá? De origem. Agora, se eu quero indicar, por exemplo, outras variáveis, tá? Preço internacional, tá? Eles têm que ser convertidos à moeda doméstica, nesse caso, e ser corrigidos por inflação, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, tá? Temos que ter esse cuidado, tá? Por isso que eu coloquei aqui, tem que ser tratado com cautela, tá? Não é assim
digamos assim, de fazer por fazer, né? A gente tem que tratar os dados com cuidado, tá? Agora, como que a gente faz a correção por inflação? Tá aqui em tela, eu estou mostrando aqui os dados publicados pelo IPEA-Data, tá, gente? Daqui a fonte é do IPEA-Data, tá? Me esqueci de colocar aqui a fonte, tá? Mas eu estou falando. Aqui temos informações, tá, do salário mínimo de dezembro de 95 até março de 2009. Tá? Aqui nós temos aqui os valores correntes, tá? Os valores correntes, tá? Quando a gente fala de valores correntes, estamos falando de valor nominal, tá? Só voltando aqui, a telinha aqui, moeda corrente, tá? Que estou sinalizando em vermelho. Tá? É importante conhecer a forma como está descrita a variável. Então, aqui nós temos aqui o salário, vou sinalizar aqui em vermelho, valor corrente. Aqui nós temos o IPCA, tá? O indicador de inflação do Brasil. E aqui nós temos o salário. Só que este salário daqui está corrigido, tá? Com o indicador até março de 2009. Tá? E daqui seria o salário real. Esse daqui seria o salário real. Esse daqui seria o salário nominal. Tá? Aqui, o salário ele já foi corrigido, utilizado esse indicador, o IPCA, tá? Publicado, coletado do IPEA-Data, mas é publicado pelo Banco Central, tá? Só um momentinho aqui. Tá. Como que se calcula aqui ou se faz o ajuste por inflação? Vamos tocar aqui, colocar aqui o exemplo. Tá. Aqui vamos dividir o valor nominal em relação ao índice do mesmo período, 42, 49, e multiplicar pelo indicador do último período, que seria 465. Tá? Aqui eu estou dividindo 100, que seria esse daqui. Vou colocar aqui em verde para sinalizar. 100, o valor nominal dividido pelo indicador no período, né, do salário nominal multiplicado. Tá? Aqui vou fazer uma correção. Multiplicado pelo indicador do último período a qual eu quero trazer ou quero fazer a correção, tá? Que seria 100 nesse caso, tá? Aqui é 100 correspondendo ao último período, tá? Por isso que aqui em cima vou sinalizar em verde. Você fala salário nominal em reais de março de 2009, tá? Porque a correção está ocorrendo nesse último período. Dividindo 100 por 42, 49 multiplicado por 100, aí obtemos um valor de 465 reais. Tá? Esse seria a 235, desculpa. Tá, eu estou fazendo a correção de dezembro de 95. Aqui seria 235,37, tá? Esse seria o salário real, tá? Só fazendo aqui uma verificação que tudo esteja correto. 42, 49 multiplicado por 100. Pronto. Isso, 235, aqui dá 35, né? E aqui as informações que eu coletei aqui utiliza vários decimais, seria 235,37, tá? Utilizando aqui a calculadora com esses decimais dá 235,35, tá? Valor aproximado. Tá, gente? Então, vamos tomar como referência essa forma que se utiliza, tá? Para realizar a correção de valores nominais para reais. Está utilizando um indicador, tá? Para o qual
Eu trouxe aqui dois exemplos, tá? Exemplo 1 e 2, tá? Esse daqui vai ser o exemplo 2. Esse daqui vai ser o exemplo 2, tá? Então, inicialmente vamos analisar o lucro líquido, tá? Que são uma série trimestral da empresa Ambev, explicado pelo PIB da economia e pela taxa de câmbio, tá? Pela taxa de câmbio real dólar americano, tá? Pela taxa de câmbio real dólar americano. Esses dados eu coletei da Economática e também do IBGE, tá? O arquivo eu vou disponibilizar no aba. A gente vai analisar inicialmente com dados nominais e comparar os resultados com dados reais, tá? E posteriormente a gente vai tirar nossas conclusões, tá? Nós estamos falando da Ambev, uma empresa do setor de bebidas, tá? Então, vou sair daqui e vou entrar aqui neste arquivo Excel agora, tá? Então, gente, aqui neste arquivo, espero que não fique muito menor os números e dê para enxergar. Aqui neste arquivo eu estou disponibilizando dados nominais do lucro líquido. Neste caso aqui estamos falando da Ambev, tá? Empresa Ambev, o lucro líquido de 2010 até 2020, último trimestre, são dados trimestrais. E também temos aqui o PIB da economia em milhões de reais e a taxa de câmbio, tá? E aqui nesse lado está o deflator, tá? Então, a gente vai analisar inicialmente, tá? Qual que é o grau de explicação, se é significativo ou não, o PIB da economia, para explicar o lucro de uma empresa que negocia suas ações no mercado financeiro, que no caso da Ambev, tá? Lucro líquido explicado pelo PIB da economia e também pela taxa de câmbio. Lembrando que a Ambev é uma empresa do setor de bebida e pertence ao setor de varejo. E muitas vezes o varejo ele sofre com os efeitos da taxa de câmbio. A gente quer verificar se efetivamente a taxa de câmbio ele afeta de forma inversa o lucro líquido da Ambev, tá? E positivamente, nesse caso aqui, aumento da renda da economia aumentaria também o lucro líquido da Ambev, tá? E eu vou ampliar aqui para falar de LN, tá? Vamos trabalhar com dados logarítmicos. LN que seria do lucro líquido, tá? LN do lucro líquido, tá? E aqui vai ser LN do PIB. LN do PIB. E aqui vamos trabalhar com LN da taxa de câmbio, tá? Vamos trabalhar com dados logarítmicos e analisar o grau de explicação que o PIB e a taxa de câmbio têm sobre o lucro líquido da Ambev, tá? Lembrando que o PIB está em milhões de reais, tá? Vamos ver aqui. Pronto. Vamos utilizar também aqui o solver do Excel, análise de dados, que a gente já aprendeu na parte inicial da disciplina, tá? Vou selecionar aqui os dados. Seria lucro líquido. Lembrando, gente, que aqui eu estou trabalhando com uma amostra não muito grande, né? Estou considerando somente uma empresa, tá? E para um intervalo de tempo relativamente mediano, tá? Então aqui selecionamos rótulos, tá, e dou OK. Pronto. Gente, aqui já temos os coeficientes, utilizando dados nominais, tá?
temos os coeficientes utilizando dados nominais. Tá? No caso da Ambev, vou colocar aqui com o nome nominal, Ambev 3, nominal. Tá? E já vamos comparar esses resultados com o modelo corrigido por inflação. Tá? Aqui já temos os coeficientes, já temos o p-valor. Vamos ver aqui. Aqui temos o p-valor. Aqui temos os coeficientes. E aqui temos o R quadrado, tá? Então, vou deixar ele daqui pelo momento e vamos a realizar a correção deste modelo por inflação, tá? E posteriormente fazer a mesma análise e comparar os resultados de uma análise de dados corrigidos por inflação com dados nominais, tá? Aqui, vou copiar aqui novamente esses valores. Aqui, pronto. Pronto, aqui. Vou colocar aqui PIB. Simplificar aqui. Então, como que a gente, lembrando do slide que a gente viu sobre correção, né? Como que a gente faz a correção? Vamos dividir aqui o valor nominal com o deflator do período e vamos multiplicar pelo deflator do último período a qual estamos querendo trazer os dados, tá? Estamos uniformizando os dados. Pronto. Aqui vamos travar o último período. E aqui arrastamos. E assim, já temos aqui o lucro líquido, tá? Da Ambev ajustado. Está utilizando um deflator. Vamos fazer o mesmo procedimento para o PIB e para a taxa de câmbio. Tá? Aqui na PIB, vamos ajustar aqui a ZEUDA, que seria D sobre I. Tá? I, aqui o deflator. E aqui na taxa de câmbio também, que seria E sobre I. Tá? Aqui o deflator. Pronto. Aqui observamos, por exemplo, a taxa de câmbio corrigida por inflação de 2010. Primeiro trimestre seria de 4,12 reais, né? Tá, vamos arrastar aqui tanto para o PIB e a taxa de câmbio, tá? E assim a gente já tem os valores corrigidos, tá? Vou colocar aqui LL corrigido, LL deflacionado, vou colocar aqui deflacionado, PIB deflacionado. Aqui vou colocar taxa de câmbio deflacionado também, tá? E vamos ver aqui, tá? Então, gente, aqui já temos os valores deflacionados. Agora vamos transformar eles para logaritmo também, da mesma forma como trabalhamos os dados nominais, tá? LN do lucro líquido, tá? Aqui vai ser também LN, tá? Do PIB, tá? LN PIB e LN taxa de câmbio. Pronto, vamos fazer aqui a transformação. LN, pronto. Pronto, aqui já temos os valores em logaritmos, tanto do lucro líquido, do PIB e da taxa de câmbio, quais foram ajustados, né?
utilizando o indicador por inflação. Tá? Agora vamos utilizar essas variáveis para fazer um modelo de regressão e comparar os resultados com a análise prévia que a gente fez com dados nominais. Tá? Vou fazer aqui o ajuste. Aqui nós temos a variável Y, seria lucro líquido, em relação ao PIB e a taxa de câmbio. Tá, ok. Pronto, aqui damos ok. Tá. Pronto, aqui. Pronto, tá? Renomear seria aqui Ambev 3 com dados reais. Tá? Vamos aqui aumentar o tamanho. Pronto. Vamos aqui as variáveis de interesse para ver o grau de explicação, se as variáveis são significativas ou não, para explicar o lucro líquido. Estamos considerando uma empresa, nesse caso a Ambev, explicado por duas variáveis, né, somente, que seria a renda da economia, PIB, e a taxa de câmbio. Tá? Vou copiar esses valores aqui, copiar esse daqui e juntar na outra célula. Tá? Copiar somente esta parte daqui dos coeficientes para que não fique grande. Tá? Pronto. Aqui, gente, aqui podemos verificar, tá, que existe uma grande discrepância, né? A gente poderia utilizar essa variável, essa linguagem, tá? Esse daqui são os resultados com dados nominais, esse daqui são os resultados com dados reais, tá? O que está em amarelo. Verificamos pelo R quadrado, tá? São duas variáveis somente, e o grau de explicação, né, da variação da variável independente explicada pelas variáveis dependentes é 17%, é baixo, tá? E aqui com dados reais é 21%, tá? Um pequeno ajuste, tá? Com dados reais. Mas vamos aqui para os coeficientes, tá? O que a princípio nos interessa mais são os coeficientes e também o p-valor associado a cada um dos parâmetros. Tá? Por exemplo, o que a gente observa aqui? Tá? Com dados nominais. Tá? O PIB ele é relevante, significativo para explicar a variação do lucro líquido da Ambev? Tá? Com dados nominais, sim, a 1%, bem, a 1% e a 1% também aqui com dados reais. Tá? Embora com dados reais, se observa aqui que o valor do coeficiente ele é muito maior em relação com dados nominais. Tá? Ou seja, o grau de explicação ele é quase o dobro, né, com dados reais. Aqui é 2,9, aqui é 4,2. Tá? Agora, em relação à taxa de câmbio, né, com dados nominais, aqui a gente observa que ele é significativo a 5%, porque a probabilidade de eu errar é de aproximadamente 2,37, com dados nominais. Agora, com dados reais, o resultado ele me fala aqui, embora seja negativo o coeficiente, ele me fala que não é significativo a 10%. Que seria o máximo erro que eu estou disposto a admitir em meu modelo, né? Estou falando isso, gente, porque é habitual dentro do mundo científico tomar como referência um máximo erro de 10%. Fora isso daí, a variável não seria significativa. Tá? Neste caso aqui, a gente observa que a probabilidade de eu errar
considerando o P-valor, é de 11,69%, com dados reais, tá? Ou seja, a taxa de câmbio, embora negativo, né? Ou seja, um aumento da taxa de câmbio implicaria uma diminuição do lucro líquido da Ambev, tá? Considerando a Ambev uma empresa do setor de varejo, e o setor de varejo se vê afetado pela valorização da moeda estrangeira, tá? O qual seria plausível, desde o ponto de vista teórico, esperar que a taxa de câmbio ela possa ser negativa para uma empresa do setor de varejo. Mas aqui a gente observa uma discrepância, né? Com dados nominais ele é significativo e com dados reais ele não é significativo, a taxa de câmbio, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês, gente, na aula de hoje. Por quê? Porque inicialmente, quando a gente falava de modelo de regressão, até a primeira parte, trabalhamos com dados nominais, tá? Porém, quando vocês têm a possibilidade de fazer TCC ou algum estudo científico, um artigo, vocês têm que ter cuidado com a análise que vocês estão fazendo, tá? Porque muitas vezes o avaliador vai observar isso e vai vir as críticas sobre o modelo, tá? A gente tem que trabalhar com dados reais, tá? Todas as variáveis econômicas, elas têm que ser ajustadas por inflação, tá? Aqui, neste modelo, analisamos a Ambev, uma empresa do setor de bebidas, tá? Que seria o mercado de varejo. Aqui, neste segundo modelo, eu estou deixando aqui um aviso, tá? A ser feito pelos discentes. Estou considerando aqui a empresa San Martino, tá? Que ele trabalha com a produção de alimentos, mas grande parte da sua operação está vinculada ao mercado externo, tá? Então, a variável taxa de câmbio, ele é uma variável importante para explicar o lucro líquido dessa empresa. Aí eu queria que vocês analisem essa empresa. Vão utilizar também o variável PIB, taxa de câmbio. Tem aqui a variável lucro líquido, tá? São variáveis trimestrais. Todas são variáveis trimestrais, né? Tem que ter essa equivalência. Vocês vão utilizar o deflator que eu utilizei no primeiro modelo e vão fazer essa mesma análise que eu acabei de fazer e, com base nisso, também fazer e tirar suas conclusões. Quais são as conclusões que vocês podem ter respeito aos resultados com dados nominais e com dados reais, tá? Eu vou deixar isso como tarefa, tá? E espero que vocês possam tomar aqui, realizar suas conclusões, tá? Respeito aos resultados, nesse caso da San Martino.